boa tarde. Obrigado por vir, pela presença de todo mundo. Obrigado, CCS, pelo espaço. Eu vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho do coletivo, né? Mas bem breve, para a gente já entrar no livro. É um bate-papo aberto também, vocês podem sempre ir somando com a gente, porque o livro é para isso mesmo, né? São só ideias aqui, então a gente vai trocando mesmo, tá? Bom, meu nome é Andresa. Josimas. A gente é de Peruíbe, na verdade a gente é. Você falou Itanhaém, mas tudo bem. Porque eu sou de Itanhaém, na verdade, que é uma cidade litoral sul de São Paulo. A gente chegou a morar em Itanhaém. Ficamos 6 anos lá. Tinha também um espaço lá, que era a nossa própria casa, que a gente transformou num espaço para acontecer atividades. Mas a gente mudou para um espaço em Peruíbe, que é um sítio, né, na área rural, numa área de transição da Estação Ecológica Juraitatins. Então a gente está no meio da Mata Atlântica, numa reserva. Não é bem, assim, lá onde a gente já está já é reserva, mas eu falo transição porque tem um portal mais para frente, que depois desse portal só pode morar nativos, que é indígenas e caiçaras, comunidades caiçaras. Então a gente tá na reserva, mas numa área que pode morar, né? Após o portal que não. Então, que é bem mais preservado, na verdade, no sentido de morar só nativos, não tem várias leis ali que não pode mexer em nada. Na nossa parte também, mas lá é bem mais forte, assim, a área de preservação. Então nós somos do coletivo Cultivo e Resistência, né? E o coletivo Cultivo e Resistência, só para dar uma geral, assim, a gente tem 3 ações, né, com o coletivo. Claro que essas ações elas vão tomando corpo e vão criando outras, mas as principais, né, tem o espaço Semente Negra, que é esse lugar que a gente mora, mas é um sítio, a área rural é bem grande, então tem um espaço que a gente reservou para acontecer atividades, eventos. Então tem espaço desde para tocar banda, tem lanchonete vegana, tem espaço, um galpão para oficinas, palestras, passar filme. Normalmente, todo ano a gente faz um festival que chama No Gods No Master Fest, que são 3 dias lá, o pessoal acampa, tem atividade o dia inteiro. E a gente, tomara que a gente consiga voltar esse ano, que a gente está 2 anos parado por causa da pandemia. Então é um espaço de troca mesmo, um laboratório de práticas que a gente está lá para se encontrar e fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Só que num lugar na natureza, né? A outra ação é um projeto que chama Vivência na Aldeia, que é um projeto com as comunidades indígenas de Peruíbe, que a gente já está trabalhando, tá fazendo esse projeto há 10 anos, esse ano faz 10 anos, desde 2012 que a gente está com as comunidades indígenas, principalmente de Peruíbe. A gente não faz só em Peruíbe, mas como a gente mora lá, então para a gente é muito mais fácil por logística também. Mas muitas comunidades já chamaram a gente para fazer alguns projetos, mas são mais pontuais, né? Com as comunidades de Peruíbe é algo muito cotidiano já, né? Então a gente está ali toda semana, a gente está apoiando, está criando projetos, construindo dentro da comunidade, estruturando a comunidade. E o outro projeto é o No Gods No Masters, que é um selo, uma gravadora, uma distribuidora de material independente. Então, desde disco, livro, fanzines, a gente distribui. Então, esse é o Cultivo e Resistência, né, que é essas 3 ações principais, e que dali a gente vai surgindo aí parcerias também e outros projetos. E o livro, né, o Ferramentas para a Autonomia, a gente lançou com o coletivo Cultivo e Resistência, e nós estamos distribuindo com a No Gods No Master, que é a distribuidora, né? Então, a No Gods No Master a gente usa como uma ferramenta para poder chegar nas pessoas, né, os materiais. É isso, sobre o coletivo, é isso, tá? Se vocês quiserem, fala aí mais um pouquinho. Agora do livro. Assim, a gente está envolvido já com algumas propostas de luta, já tem bastante tempo, né? A gente é do movimento punk, e desde que também a gente entendeu a coisa do movimento punk como um movimento rebelde, a gente também se alinhou com o movimento anarquista.
e vem trazendo isso na nossa trajetória, né? E em determinado momento a gente foi notando o quão importante era para a gente conhecer focos de resistência, né? Porque a gente acredita em um mundo livre, um mundo organizado de outra forma, um mundo anticapitalista, mas todo esse mundo que a gente combate, ele tem um processo de devorar as nossas ideias e nossas ações muito efetivo, né? A gente luta muito, mas todo esse sistema é muito forte, muito opressor, e acaba que a resistência em si ela precisa ser muito intensificada, né? E como a gente também, por fazer parte dessa comunidade, né, da comunidade punk, anarquista, a gente foi tendo acesso a outras realidades de luta, né? Ou histórias que as pessoas contaram pra gente, ou histórias que a gente leu, ou histórias que a gente teve a oportunidade de conhecer. E pensando que existe essa grande construção social que é contra a liberdade das pessoas, que é organizada de uma forma tão opressora, a gente pensou em colocar no papel experiências inspiradoras, que são realidades de grupos, de pessoas, de coletivos, histórias, até a história do CCS tem aqui também, que pudesse mostrar para as pessoas que existem outras coisas acontecendo. Muitas pessoas falavam pra gente que elas se sentiam muito sozinhas num processo de luta. Por mais que ela estivesse com pessoas, ela não conseguia ver algo tão palpável. Eu preciso começar logo, eu preciso dar um passo onde eu consiga praticar de alguma forma aquilo tudo que eu acredito. E a gente ter ido para muitos lugares também, ter conversado com muita gente, porque a gente tinha também um espaço cultural aqui em São Paulo, um espaço anarquista que recebia gente de vários lugares. A gente foi vendo que existiam muitas pessoas pelo redor do mundo fazendo outras coisas, fazendo coisas parecidas com as que acontecem aqui, iguais, em vários outros lugares. E a gente começou a falar para as pessoas que existem coisas acontecendo, né? E 10 anos atrás a gente começou a escrever sobre isso. A gente começou a escrever o que veio a ser o primeiro capítulo desse livro. E a ideia era ir fazendo textos, como fanzines mesmo, e distribuindo de uma forma mais, como o punk sempre fez, no do it yourself, né? Levando de mão em mão, encontrando num lugar, né? Aquela cópia barata ali que você tira na empresa de um amigo, qualquer coisa, e vai chegando no mundo. A gente chegou a fazer 2 ou 3 capítulos? 3. Em forma de zine. Em forma de zine, mas foi exatamente quando a gente acabou mudando lá para Baixada Santista, que a gente começou a se envolver também com outras histórias, com outras lutas. A gente não conseguiu dar sequência nos textos, mas esse desejo sempre ficou. E quando chegou a pandemia, a gente falou, bom, agora... Lockdown, né? Naquele primeiro momento a gente estava, sem entender direito como as coisas iam acontecer, e também foi uma forma da gente até se manter, de certa forma, são, né? Naquele primeiro momento ali, que foi tentando compartilhar com as pessoas o conjunto de histórias que estão aqui nessas 320 páginas. E aí, durante a pandemia, a gente se dedicou bastante para terminar os textos, terminar algumas traduções que a gente estava fazendo, pesquisa, várias coisas. E aí, no final do ano passado, a gente conseguiu mandar para a gráfica. Em janeiro ficou pronto. A gente tinha uma atividade aqui também no CCS, mas por conta dos casos de Covid teria aumentado, a gente mudou para agora, né? E
E a gente está muito feliz assim, de estar aqui. Eu já conheço o Centro de Cultura Social desde o final dos anos 80. Foi muito importante na minha trajetória e para mim é muito importante estar falando sobre esse livro aqui. Esse é o ponto emocional. Então, o livro, a gente dividiu em 10 capítulos, tá? Com temas diferentes, né? Claro que, assim, quando a gente termina o livro, a gente pensa assim, nossa, dá para ter muitos outros capítulos, né? Porque a gente já tinha chegado num ponto que não tinha como mais escrever sobre muitas outras coisas, assim. Mas depois que fica pronto, você fica tendo outras ideias, né? Nossa, dava para ter um capítulo sobre isso, ou colocar mais informações em tal capítulo, mas a gente chegou num ponto que a gente acredita que ou se existisse uma outra edição, ou até outras pessoas, né, pudessem escrever sobre esses capítulos ou pessoas que tenham mais até experiência em capítulos novos, por exemplo, sobre transporte, por exemplo, a gente não tem aqui sobre mobilidade urbana, por exemplo, que seria um capítulo bem legal, e muitos outros que a gente foi pensando também que daria aqui. Mas assim, vou falar um pouquinho, assim, de uma maneira bem rápida sobre os capítulos, né, que tem aqui, para vocês entenderem o contexto que a gente colocou no livro. Tá? O primeiro capítulo é sobre permacultura, né, chama Permacultura e Ação. Não sei se todo mundo sabe o que é permacultura. Hoje em dia está um pouco mais conhecido, mas bem apagado também essa palavra, né? Ela quer dizer permacultura, quer dizer cultura permanente, né? E eu não sei se todo mundo aqui conheceu a Casa da Lagartixa Preta. Eles usavam muitas ferramentas da permacultura. A permacultura nada mais é do que você construir ambientes humanos sustentáveis, né? Então, desde você começar pelo seu espaço aqui, só por esse espaço, pelo bairro, transformando um bairro, transformando uma cidade, um estado, um país, e você pode fazer isso no mundo todo, abrangendo o mundo todo. Mas é você construir esses ambientes em harmonia com o planeta, né? Desde do saneamento, desde a construção da sua casa, que está em harmonia com o ambiente, tentando gastar o menos energia possível, usando energia limpa. Então, todas essas ferramentas que transformam o ambiente em, vamos dizer, eu não gosto, sustentável é legal a palavra, mas eu acho que podia falar autônoma, que é um espaço que não precisa de algo externo para poder se sustentar. Então, por exemplo, uma casa que tem energia solar, que trata seu próprio esgoto, que capta a água da chuva, então ela tem água, ela tem luz, né? Ela planta sua própria comida, então ela está ali se gerindo, né? De forma autônoma. E muitas outras ferramentas que a gente pode colocar aqui. Então, por exemplo, a Casa da Lagartixa Preta, que é um espaço anarquista, né? em Santo André. E eles utilizavam, por exemplo, eles fizeram um ciclo de bananeiras, que é uma maneira de tratar águas cinzas, eles faziam captação de água de chuva, eles construíram fornos de barro, que tem um consumo de energia baixo. Então, tudo isso, eles tinham a horta agroecológica, né? Então, são elementos que eles conseguiram colocar ali naquele espaço, e que ajudaram na autogestão ali daquele espaço, né? Então a permacultura, a gente queria colocar ele como primeiro capítulo, porque é onde a gente se fixa, né? Onde a gente vai construir algo com as pessoas, com os vizinhos, e ali a gente se fixar de uma maneira que já comece de forma autônoma, de forma de respeito com o planeta, né? Então esse foi o primeiro capítulo. E assim, os capítulos, eles se dividem em duas partes, né? Mais ou menos assim, alguns eles se mesclam, essas partes, mas primeiro ele fala um pouco sobre como fazer algumas coisas, não como um manual, mas ele pode até te ensina a fazer algumas coisas, fala sobre os problemas, tudo, e a outra parte mais ensinando. Então, tem a parte mais teórica e tem a parte mais prática. Então a gente dividiu os capítulos dessa forma, tá?
Então o primeiro capítulo é o permacultura. Depois, se alguém quiser também perguntar, pode perguntar também algumas coisas. Vocês, lá no sítio de vocês aplicam isso? Não? Sim, aplicamos. Lá no sítio, principalmente pelo fato da gente estar bem no meio de uma reserva, né? Então a gente está tendo super cuidado com todas as coisas que a gente gera ali, né? Tipo, nossos resíduos, por exemplo. Então, por exemplo, o banheiro do evento, lá a gente recebe, nesse festival, a gente recebe umas 300 pessoas. Então, todo o saneamento de águas negras, que é o do vaso sanitário, ele é feito por um filtro, que passa por um filtro e as plantas fazem o tratamento. Então, ela é totalmente fechada e não polui, não vai para os lençóis freáticos, não polui ali o local. Tem também tratamento de águas cinzas, que é da cozinha e do lavabo também, então a gente já separou tudo. Então, tudo que a gente está... A captação de água lá, a gente nem precisou fazer a captação de água de chuva porque a água vem da nascente, né? Então, a gente não tem nem porquê, porque lá é água você joga fora, assim. Joga fora não, ela entra e vai embora, assim, tipo a cachoeira, né? E a produção, eu estou perguntando, curiosidade, vocês têm a produção, assim, vocês têm uma boa produção para vocês mesmos? De alimento, você fala? Não, então, a gente chegou lá faz uns 4 anos. 4 anos. A gente tem árvores frutíferas, né? Bastante frutas, banana, a gente tem açaí jussara, a gente tem outras frutas lá, só que a horta a gente não conseguiu fazer por um problema bem grave que tem lá, porque a gente tem muita formiga. Você falou, eu pensei... A gente já teve horta lá, só que as formigas, elas estão... Quando a gente chegou lá, estava totalmente abandonado o espaço. E então, assim, o espaço está se regenerando ainda. Então, a gente preferiu não gastar energia agora com a horta, gastar energia com outras coisas, plantio de árvores, de mudas, de frutíferas, né? E deixar um pouco o solo e as formigas trabalharem para a gente conseguir fazer a horta. A gente já teve, mas a gente acabou desistindo, porque estava muito... Tem algumas técnicas que a gente poderia fazer, mas a gente não quer, por exemplo, matar as formigas. Então a gente prefere que a natureza haja ali de uma forma mais harmônica para a gente poder entrar depois com... Mas a gente quer muito, a gente só está esperando, assim. Mas o dia que vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês vão gostar lá, é bem bonito. Tem cachoeira, tem corredeira, né? Vocês colocaram, tem mais gente morando lá? Como é que é? Não, só tá nós dois. E é bem grande, dá bastante trabalho. Mas é bem bonito lá. Um dia que tiver eventos, todos convidados. Né? Chama Semente Negra. Depois, se quiserem procurar a gente tem site e Instagram também. Daí dá pra seguir. Aí o segundo capítulo é sobre tomada de decisões em consenso. Esse capítulo a gente... Quer falar um pouquinho desse? Não, tá fora. Deixa eu falar. Tô tagarela. Esse capítulo a gente colocou como um dos mais importantes, porque é a hora que a gente vai se relacionar, que a gente vai construir, né? Que a gente vai se juntar com vizinhos, se juntar com as pessoas que têm afinidade, e como a gente pode trabalhar sem hierarquia e de forma consensual, né? Então, aqui fala sobre tomadas de decisões em consenso e sem hierarquia, né? Com horizontalidade. E, assim, é bem legal esse capítulo porque a gente conseguiu colher bastante informação de pessoas que já trabalharam com consenso em grandes grupos de 5.000 pessoas. Então, tem tipo, como você fazer esse tipo de tomada de decisões, né? Tem algumas dicas, tem uma maneira de como você pode fazer para as pessoas interagirem, todos participarem. Tem uma parte mais teórica e tem a parte prática mesmo, de como você fazer isso, né? Algumas ferramentas que podem ser utilizadas para você alcançar esses resultados. Né? Desde, tipo, uma forma de comunicação. A gente está num grupo muito grande. Como é que faz para todo mundo falar que concorda, sem precisar parar para que todo mundo fale que concorda? Então, alguns gestos, alguns exercícios são utilizados para que a gente consiga também ter uma dinâmica e que funcione para todo mundo. Isso. Aí tem um exemplo legal que eu gosto de falar, a gente até fala nesse capítulo sobre esse exemplo,
que é uma manifestação contra a reunião do G8 que teve na Inglaterra, e tinha muitas pessoas se manifestando contra, e tinha mais ou menos 5.000 pessoas. E é desse exemplo que eu falei, né, que o pessoal mostra como que eles conseguiram se organizar na rua, estava todo mundo acampado, de forma consensual, construíram banheiros, como gerir aquele espaço que eles estavam acampando, né? Então foi tudo de forma consensual, horizontal, e eles fizeram grupos, né? Porque não tem como fazer uma reunião com 5.000 pessoas, né? Então eles fizeram grupos, e esses grupos conversavam, e uma pessoa que não era representando as pessoas, ele não ia tomar decisão pelas pessoas, eles iam levar a decisão que eles tomaram juntas, né? E formando esses núcleos para chegar numa decisão, se não tivesse uma decisão, voltava para os grupos até eles chegarem num consenso, e construir um banheiro seco, foi tudo também feito de forma ecológica. Alimentaram as pessoas como que era para cozinhar para todo mundo, divisão de tarefas. Então, assim, é um exemplo bem legal. Os objetivos também. Os objetivos com a manifestação, como que eles iam se organizar, com tudo ali, né? E outro exemplo que a gente gosta muito de dar também nas comunidades indígenas Tupi-Guarani, que a gente desenvolve outro projeto que a gente tem, que é também, por mais que exista uma liderança dentro da questão das aldeias, todas as decisões são tomadas por consenso também. Todas as reuniões envolvem todo mundo da comunidade, desde as crianças aos mais velhos. É ouvida a opinião de todo mundo, aquilo é discutido, e ao final a decisão ela não é votada, ela é discutida, ela contempla as pessoas. E é uma experiência que enriqueceu muito a nossa experiência também, né? Porque até mesmo dentro dos movimentos anarquistas, que a gente participa já há bastante tempo, em vários momentos a gente teve muita dificuldade de tomar algumas decisões, ou de mesmo tentar tomar as decisões, e a gente acaba ficando um pouco duvidoso se esse sistema funcionaria, né? A gente quer construir um mundo totalmente diferente, mas às vezes a gente não consegue estabelecer um diálogo. E quando a gente começou a ter essa relação com as aldeias, a gente viu ali na prática que só funciona desse jeito, e já funciona desse jeito há muito tempo. Então ensinou pra gente, né, mostrou pra gente que sim, é possível, e todo mundo sai satisfeito das decisões que são tomadas. É legal porque às vezes a gente tem essa imagem do cacique, né? O cacique que decide, né? Mas não ele não decide sozinho, né? Sempre bem legal falar esse exemplo, porque quando a gente fala com o cacique, quando a gente tem que falar alguma coisa com a comunidade, a gente fala primeiro com o cacique. Só que o cacique fala assim, olha, peraí que eu vou conversar com a comunidade. E isso demora, dias. Aí ele fala, olha, a comunidade decidiu, então ele é um porta-voz, né? Ele não é um representante, é diferente, né? A gente às vezes acha, representante, ele me representa. Não, porque ele vai tomar uma decisão que muitas vezes você não vai gostar. Ele não. Qualquer coisa que ele vai tomar decisão, ele vai conversar com a comunidade. Aí ele vai ser só o porta-voz da comunidade. Então isso é muito legal, né? Às vezes a gente tem essa imagem do cacique, que o cacique ele que toma as decisões, mas não é bem assim, né? Pelo menos nas comunidades que a gente já foi, é tudo consensual. E ter essa liderança é importante também, porque muitas vezes ele não consegue levar a comunidade inteira, né? Tem que ir para algum lugar, ele vai, mas sabe quais são o que ele tem que tomar de decisão. Às vezes ele está em Brasília, né? O cacique que a gente está com o projeto agora, às vezes ele está em Brasília, ele liga para a comunidade para perguntar algumas coisas que ele tinha que fazer. Então é muito legal essa relação, assim, né? Mais alguma coisa? Tá, o terceiro capítulo a gente fala sobre resolução de conflitos. Esse capítulo é bem interessante também, porque é onde, quando a gente está construindo alguma coisa com as pessoas, e surgem os conflitos, né? E como a gente resolver esses conflitos sem que destrua tudo que já foi construído, ou que está sendo construído. E, então esse capítulo ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele tem alguns exercícios assim para você fazer, para você entender como que a pessoa sente,
como você ser um ouvinte, né, para entender o sentimento do que a pessoa sentiu com aquele conflito. Então, é bem bonito, assim, a maneira qual é a proposta de você resolver um conflito, né, dentro do seu grupo. E ele é muito focado em conflitos para grupos radicais, que estão construindo algo para mudança social. Então ele é bem focado nessa parte assim, de resolução de conflitos. E é baseado na comunicação não violenta. Tá? Então é bem legal, assim, dá para se aprofundar bastante nos exercícios, entender, fazer exercícios em dupla, e com o seu grupo também, pegar o grupo e fazer as atividades, oficinas com isso, para ir os grupos ir amadurecendo, né, em como poder solucionar esses problemas que tem internos dentro do grupo, né? Então esse capítulo também, ele é quase uma continuação do consenso, né, porque ele tem bastante sobre consenso, sobre horizontalidade, mas ele vem complementar, tá? Tipo o capítulo do consenso. Falar alguma coisa desse? Tá. O quarto capítulo, deixa eu lembrar aqui, acho que é sobre saúde. Esse aqui é um capítulo bem importante também, que é sobre saúde e autonomia. A gente tomar de volta o controle dos nossos corpos, né, o nosso autocuidado, o cuidado com os nossos, né, e com as pessoas ao nosso redor. Fala muito sobre... A primeira parte do capítulo ele vem mostrar os problemas da medicina hoje, né, de como a gente distanciou, né, desse cuidado que a gente deveria ter, né, hoje, com o conhecimento dos nossos corpos. E depois ele mostra coletivos e ações de pessoas que estão aí, tipo, gerindo sua própria saúde, né, do bairro, de grupos radicais e até mesmo de situações emergenciais também. Normalmente, quando acontece uma catástrofe, às vezes o poder público, muitas vezes eles esquecem as pessoas, e essas pessoas, elas criam grupos, né, de coletivos de saúde para cuidar daquelas pessoas. E isso é uma prova de que a gente consegue, né, gerar nossa própria saúde. Quer falar do exemplo de ideia de fazer E é legal também esse capítulo, porque ele mostra como a construção da nossa sociedade, né, da forma opressora como ela é feita, ela prefere que a gente esteja doente, né? Ter saúde é um ato de rebeldia, é um ato de resistência, que é um momento em que você tira da mão do Estado esse controle que ele tem sobre a nossa alimentação, que a alimentação é saúde. A gente se alimenta de uma forma terrível, assim, tipo, pra gente adoecer mesmo, pra gente ficar doente de câncer, ficar com problemas hormonais, com todo esse monte de problema que a gente tem. Pressão alta, diabetes. Com alimentação ruim. Então, isso faz parte da questão da resistência em relação à saúde, né? Você está combatente em relação a isso. Prevenção, né? Grupos de até prevenção da doença, né? Consequências da saúde. E como a gente pode construir isso dentro de uma forma coletiva, né? Não somente de forma individual, você cuidando da sua própria casa, mas como que tá seus amigos, como que tá o seu bairro, como que tá a organização do seu bairro em relação a isso? Existe um posto de saúde, qual que é o nosso papel enquanto comunidade em relação ao SUS, em relação ao posto de saúde? Ele atende? Se atende como atende? Né? Então, é importante que a gente, em todos esses espaços, tome de volta esse poder, né? Tipo, esse controle. Porque se existe um posto de saúde, ele é público, ele é do povo, o povo precisa fazer a gestão desse lugar. Se ele não atende a população que está no bairro, ele não serve. Então, ele precisa mudar. E as outras coisas que você pode fazer que é dentro da sua própria realidade. Que é conhecer como funciona o seu corpo, quais são os alimentos que te dão nutrição, de onde você pode comprar sua comida para que você não esteja ingerindo veneno. Todas essas coisas que vão fazer com que você
esteja na contramão do que o Estado está empurrando goela abaixo para a gente, né? A gente costuma também dar mais um exemplo em relação, até mesmo ao pessoal das comunidades indígenas. Dá para notar, né, que eles ensinaram bastante coisa assim pra gente. Teve as manifestações, né, em Brasília no ano passado. Tinham 10 mil indígenas lá. Imagina que foram indígenas do Brasil inteiro para lá, e mais apoiadores e apoiadoras. E era no meio da pandemia. E eles precisaram se organizar em relação a isso. Como que a gente cuida da nossa saúde e da nossa alimentação. Então, eles fizeram uma gestão disso, organizaram grupos de cuidado de saúde e os grupos de cuidado com alimentação. Fora isso também, eles conseguiram estruturar os testes para que as pessoas tivessem... Todas as pessoas foram testadas na manifestação, eram 10 mil pessoas. Foi feito de forma autônoma, as pessoas por elas mesmas. Não houve um órgão do Estado que foi lá e falou, olha, agora a gente vai testar vocês. Eles conseguiram se organizar dessa forma. E as pessoas que davam positivo, eles isolavam as pessoas, né, para não passar para outras pessoas, então eles sempre estavam testando as pessoas. Então foi uma organização, nossa, incrível, assim, a gente ficou, nossa, que demais, né? Bem legal. Uma outra coisa também sobre saúde, que eu acho que é uma experiência minha, individual, mas que eu acho que serve bastante para todo mundo, que em 2009 eu comecei a ter acesso a grupos de mulheres, né, e de saúde. E, nossa, eu me descobri muito, assim, porque tinha coisas que eu não sabia do meu corpo, coisas que eu consegui cuidar de coisas que aconteceu comigo, de, sei lá, tive uma endometriose, consegui cuidar com plantas, com pessoas me instruindo, conhecendo o meu corpo. E isso mudou muito, desde a minha alimentação, da minha maneira de ver as coisas, de como, o que eu estou sentindo, já sei o que é, sabe? Então... e mulheres se apoiando, e eu perguntava, cheguei até a escrever um fanzine sobre isso, né, sobre saúde da mulher. Então, assim, mudou muito. Isso foi grupos de mulheres que se organizaram e, né, colhendo experiências e coisas que elas já passaram, e a gente vai aprendendo, né? Então, isso é muito importante para se empoderar mesmo, né? E a gente entender o que o nosso corpo está passando. Então, é uma experiência para mim que eu acho que serve muito como exemplo, né, para esse tomar o controle de volta, né, da nossa saúde. O outro capítulo é sobre educação, né, sobre educação livre, educação libertária. Eu acho que, não sei se alguém aqui tem experiência, né, de educação. A gente aqui tem um pouco, fala desde educação popular, desde educação livre, desde você também fala muito também aqui de você instruir as pessoas a conhecer o sistema que oprime ela, para ela saber lutar contra esse sistema. Então, tem muita coisa sobre isso aqui também, nesse capítulo, não só sobre educação livre, né, assim, mas também incentivando a educação, ensinando as pessoas de como que o sistema funciona e como a gente pode lutar contra ele, né? Porque às vezes a gente é ensinado de ver o sistema de um outro jeito, né? De tipo, a gente tem que viver dessa forma que todo mundo está vivendo e vamos aí, né? A gente vai sendo empurrado, engolido, e nesse capítulo fala muito sobre a gente entender como para a gente conseguir lutar contra e construir uma nova forma de vida, assim, um novo modo de estar no planeta. Então, fala bastante sobre isso aqui também. Tem até algumas brincadeiras que você pode fazer desde crianças e adultos, para as pessoas entenderem como funciona o sistema assim, capitalista, né? Então, é bem legal esse capítulo também. O sexto capítulo é sobre... Era assim, esse capítulo chama Resistência Fértil, é sobre cultivar nosso próprio alimento. A gente poderia estar no de permacultura, né? Poderia estar no capítulo de permacultura, só que a gente decidiu separar porque ele é muito amplo, né? Então aqui fala desde do MST, né, produção de alimento, desde de uma horta comunitária, fala de pessoas que vivem de comida reciclada, então vai muito além, assim.
Então a gente fez um capítulo só para isso, né? E é um capítulo legal também porque além dele falar sobre essas experiências dessas pessoas, né, que produzem seu próprio alimento, que não só produzem, mas como no caso do MST, que distribui alimento, né? Tem excesso. E ele também ensina como você fazer sua horta, ensina também algumas dicas para você fazer compostagem, como você cuidar de pragas, consórcio de plantas, o que é legal plantar junto ou não, né? E a força que tem, né, de uma horta comunitária, de você estar construindo coletivos de produção de alimentos, né, essa força que existe, assim, até mesmo já entra na prevenção da saúde, de você estar comendo o alimento de onde você sabe de onde vem, né, e de forma saudável. Fala um pouquinho da ocupação lá, que é bem legal essa exemplo. E assim, esse poderia ser um capítulo que falasse basicamente sobre comida. Apesar da gente acreditar muito que a comida ela é essencial para qualquer tipo de busca por autonomia e até mesmo de resistência, porque ela é isso que mantém a gente vivo, né? Se a gente pensar que boa parte dos alimentos que são de baixo custo no Brasil, eles são fabricados com aquilo que não se consegue jogar fora, né? As grandes indústrias pegam milho e exportam. O que sobra é para a alimentação de gado. Aquilo que sobra, eles têm que jogar fora, mas eles não podem descartar em qualquer lugar. Então eles inventaram comidas com isso, com o lixo do lixo. Essas comidas são esses produtos industrializados que a gente compra no supermercado. Eles são fabricados com isso, com o resto que não tem, sai mais barato fabricar, sei lá, miojo com o lixo do trigo do que jogar fora. Porque para jogar fora eles têm que pagar um aterro, pagar um caminhão. Então eles criaram uma ideia capitalista para ganhar vendendo o que seria lixo. Esses salgadinhos de milho, a base de milho, não é milho, é lixo do milho, né? Então eles vão empurrando tudo isso para a gente se sente alimentado, mas no fundo a gente está sendo envenenado. Então por isso que a gente gosta de defender muito essa questão do alimento, né, como uma forma de resistência. Mas a gente também acredita que isso precisa ser algo coletivo, não só individual também. Precisa estar presente dentro da realidade dos pequenos grupos, dos médios grupos e do nosso bairro, da nossa cidade, onde a gente vive, né? Isso tem a ver também com a relação que a gente vai desenvolver com as pessoas ao nosso lado. Porque dentro do processo que a gente vem passando na nossa sociedade, a gente vem se distanciando dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. A gente se contenta com as redes sociais, onde a gente consegue dialogar, ver uma foto, saber o que o amigo está fazendo. Mas muito pouco, se a gente analisar um tempo atrás para agora, quanto a gente se encontra, né? Tirando o processo pandêmico, quanto a gente realmente se encontra, quanto realmente a gente se importa, né? A gente se sacia com o que a gente vê ali, que está sendo mostrado para a gente nas redes sociais, e distancia a gente. Então, as hortas comunitárias, elas também servem como esse aglutinador de pessoas. As pessoas próximas, elas conseguem também se organizar para tantas outras coisas, né? Em Barcelona tem uma casa ocupada que chama Can Vies, e quando esse pessoal ocupou essa casa, eles começaram a fazer grupos de estudos, como vocês fazem aqui, aulas de inglês, aula de música e cinema, tem cinema lá. E a horta, né? E eles notavam que as pessoas se aproximavam para um filme ou para um grupo de estudo, mas elas estavam ali e depois dispersavam. A horta foi um momento porque as pessoas passam mais tempo ali e elas precisam conversar muito mais. Elas estão cavando juntas, elas estão plantando juntas, estão colhendo juntas. E esse foi um processo que uniu muito o bairro. Era um bairro que estava num processo de gentrificação também, o pessoal sendo empurrado do bairro para se transformar num bairro de classe média alta. Mas tinha ali no meio desse bairro uma casa ocupada de 4 andares, punk, que não era o que o prefeito e a prefeitura, o poder queria. E um dia houve uma ordem da prefeitura para demolirem
o prédio, né? Da ocupação. E quando os tratores estavam chegando, a população, o bairro, as pessoas do bairro, tacaram fogo no trator. Não foram os punks que estavam lá dentro. Foram o pai de família, a mãe de família, o dono de casa, a dona de casa. Eles falam, não, vocês não vão destruir aquilo que está sendo bom para o nosso bairro, né? E o prefeito teve que ir em rede nacional, na TV, pedir desculpa para as pessoas, porque ele não entendia que aquela casa punk ali, toda grafitada, tinha essa força, né? Porque ela aglutinou o bairro. O bairro estava usando aquele espaço cultural como algo bom, né? Na verdade eles viram, aquilo era deles também, né? Sim. Isso que é o mais legal, assim, a gente conseguir construir coisas que tragam essas pessoas, e não que seja de nós para eles, para elas, né? Para as pessoas, mas todos juntos construindo. Então eles se sentiram parte daquilo e não deixaram destruir de forma alguma. Então, assim, é muito bonito isso, né? E foi além de plantar a comida, porque todo mundo também podia colher e levar para sua casa, coisa que ela mesma plantou. Se transforma num movimento de resistência, né? Elas estavam cuidando ali da horta, mas estavam cuidando do bairro também. E não deixaram o poder público ir lá e destruir tudo. Legal. Bom, o próximo capítulo é sobre ativismo cultural. Ativismo cultural, aqui a gente fala sobre cultura, sobre a gente utilizar esse meio tão poderoso que é para chegar nas pessoas, para a gente produzir, desde fazer nossa música, desde a gente fazer ações na rua, teatro, cinema, né? É uma ferramenta, é uma maneira da gente estar chegando nas pessoas e estar mostrando nossas ideias. Então, esse capítulo fala basicamente sobre isso, né? E empoderar as pessoas, assim, tem exemplos bem legais aqui também de ações de utilização por exemplo, do teatro em multinacionais para mostrar para as pessoas o que está acontecendo ali naquela empresa, como aquela empresa é horrível. E tem exemplos assim, aqui tem exemplos do mundo todo, não só do Brasil, mas do mundo todo, assim. Claro que com certeza a gente não conseguiu colocar todos aqui, porque existem muitas pessoas fazendo coisas muito legais. Então a gente tentou trazer o máximo possível, né? Sim. Isso. A gente também se inspirou muito assim, em muitas coisas que a gente viu, que a gente soube. O próprio Centro de Cultura Social, no século passado, tinha participação nas praças públicas, né, com os grupos de teatro. Não só no século passado, mas foi muito forte, né, na época das lutas operárias, que era levar o teatro para a praça pública, para questionar a questão dos direitos trabalhistas, para levar a questão dos movimentos operários, né, também. E a gente está falando também dessas coisas, né, como você usar a cultura, usar a arte como uma ferramenta de luta. Até mesmo nesse ativismo cultural, fala até desde o iomango, de você ir no mercado e roubar alguma coisa, até furtar, né? Guerrilha garden, de você invadir um espaço e desocupado e tipo fazer desde uma horta. Isso também é um ativismo no sentido de você promover coisas, ocupar espaços assim e transformar aqueles espaços, né? Fala muito sobre isso, assim, de tomar o espaço público para poder fazer algo. Então ele vai além de você fazer uma banda ou de você fazer um teatro, mas também de ocupar espaços e atrair pessoas. O 8º capítulo é sobre espaços autônomos, né? Ocupações de espaços autônomos. Esse aqui, até aqui a gente fala sobre o CCS. A gente colocou alguns exemplos, a Casa Legal de Chá Preto, Espaço Impróprio, Germinal, e muitos outros espaços também em outros países também, né, como exemplo. Mas também a gente colocou assim, sobre até mesmo como algumas dicas de se você quiser ocupar uma casa, como que você deve fazer, os seus direitos, se chegar a polícia, como você deve proceder, troca de fechadura,
tudo isso, sim. E até também ideias, se você quiser alugar um espaço e construir um espaço autônomo alugado, que seja, quais são os procedimentos aqui no Brasil que você deve fazer, né? Então, tipo algo assim para você, pô, eu consigo fazer isso, sabe? Tipo, ler, às vezes a gente acha inviável, nossa, eu queria tanto ter um espaço, sei lá, fazer um espaço para debate, palestra, fazer um show de uma banda, um cinema, né? E às vezes acha tão inviável, então a gente colocou aqui de uma maneira que as pessoas, com a realidade de cada pessoa ali, né, ver se ela, pô, eu consigo fazer dessa forma, né? Então, para tentar inspirar, né, e a construir mais esses espaços de resistência, assim, que é muito importante pra gente, né? Tipo, né? Eu sinto falta, assim, mesmo a gente morando lá em Peruíbe, é uma cidade pequena, como eu morei no espaço impróprio, eu sinto falta dessa movimentação mesmo, né? De você estar sempre recebendo pessoas, trocando ideia, né? Falando, nossa, sempre surgem projetos maravilhosos nesses encontros, né? Amizades que a gente faz, grupos de afinidade. E então, às vezes, né, parece que esses espaços são muito importantes. Eu, assim, tipo, sou apaixonada por espaço, então, então esse capítulo é sobre isso. O 9º capítulo, que é o penúltimo, é sobre seja a sua própria mídia. Aí entra desde você fazer um vídeo, um fanzine, a gente dá voz para as pessoas que não têm voz, né? A gente contar nossa própria história, né? E mostrar nossas próprias lutas, né? E o que está acontecendo, porque a gente sabe que a mídia não mostra tudo errado e do jeito dela, né? Então é a gente fazer por nós e dar visibilidade para muitas lutas que estão aí apagadas, né? Então, e usar essas ferramentas, né? O fanzine, hoje em dia a gente tem um celular na mão e a gente pode fazer muitas coisas, tem site, internet, né? A gente fala do CMI, né? Do Centro de Mídia Independente, que foi, né, a revolução da mídia do it yourself, né? Dos grupos anarquistas, de como eles estavam numa manifestação lá em Gênova, na Itália, a gente estava aqui sabendo de tudo que estava acontecendo, né? Essa comunicação, essa rede que se construiu foi muito, muito forte. E desde pequenas mídias também, a gente fala aqui também desde do Ana, a gente cita o Ana, que por quantos anos está aí, né? Tipo, mandando notícias aí do mundo todo sobre anarquismo e ações e rebeldias e manifestações, realidades, né, que acontecem. Então é isso. E a última é sobre ação direta, né? Sobre a gente... Assim, a gente fala muito que ação direta é tudo isso, né? Todos esses capítulos, tudo isso que a gente está fazendo é ação direta. Mas também fala muito sobre de ir pra rua, né? A gente está lutando e não esquecendo de estar ali se precisar jogar um molotov, né? A gente tem que falar sobre... Aqui a gente entra na parte teórica também, né? Mas também de forma de organização, né? De inspirações de grupos, desde Black Bloc a grupos, né, que não, de organização, de como se organizar na rua, o objetivo, né? De cada grupo, né? Sim. Pra gente, tipo, isso aqui é uma ação direta, né? Sim. Isso aqui é uma ação que a gente pegou e resolveu fazer, né? Não passa pelo crivo do Estado, não tem nenhum poder instituído que faz com que isso aconteça e a gente não pede permissão para ninguém para fazer essas coisas. Então isso é também uma ação direta. E o livro, ele tem a proposta de mostrar que em muitos lugares do mundo as pessoas, os grupos, os coletivos colocaram a mão e fizeram coisas, né? A gente vive numa sociedade que tira esse poder da gente, né? A gente tem que pagar para todas as coisas, a gente precisa pedir permissão para tantas coisas, né? É assim que o Estado funciona. E a gente acredita totalmente o contrário. A gente acredita que a gente pode fazer qualquer coisa, desde plantar nossa comida a se organizar num bairro,
desde cuidar da nossa saúde a escrever um livro, né? Isso a gente vem aprendendo desde da coisa básica ali do punk, que é o faça você mesmo, que é desde pegar a nossa música e lançar o nosso disco sem precisar passar por uma gravadora, até organizar nossos shows, né? Organizar viajar, nossos shows, viajar fazer pelo nossas mundo, turnês, sem precisar de... manter um centro social como esse, né? Isso tudo é não delegar poder ao Estado. A gente poderia estar agora numa casa de cultura da Prefeitura de São Paulo falando sobre isso, mas a gente pode usar isso também, mas a gente tem esse espaço aqui. Isso é uma ação direta. E a gente tem poder sobre ele, né? No caso de cultura, muitas vezes a gente não tem, muitas vezes não, a gente não tem. A gente é permitido algumas coisas, né? E aqui nesse caso é a gente que decide o que queremos fazer. É então, isso, né? É isso. O livro traz esses 10 capítulos. A gente costuma falar, né, como a Andresa falou, que ele não é um manual, né, de como fazer coisas. Ele é a experiência que pessoas tiveram fazendo coisas. Isso, por muitas vezes, vai dar uma direção para a gente, mas são realidades diferentes. Então, a gente precisa só entender que é possível fazer e entender que a gente pode mudar alguma coisa e fazer as coisas também. Ou até mesmo falar, poxa, eu me inspirei nisso, eu quero fazer. Eu acho que é se inspirar e levar para sua realidade, né? E fazer da maneira que você pode. Acho que é o mais importante, né? Às vezes a gente lê e fala, mas eu não vou conseguir fazer isso aqui. Mas leva para sua realidade, transforma essa ideia, né? Se inspira nessa ideia e faz uma outra coisa, que não seja idêntico, mas que seja inspirado, né? Nossa, quantas coisas que inspiraram a gente, né, a fazer. Então, a ideia é essa, a ideia é mostrar que um outro mundo é possível, né, e que a gente... Que força a gente tem, porque a gente tem força para acordar todos os dias de manhã cedo e ir trabalhar para alguém. E voltar de noite para casa, mal fazer carinho em alguém que a gente gosta. Para isso a gente tem força. E se a gente tem força para fazer isso que a gente não quer fazer, a gente tem força para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, é muito importante que a gente reconheça essa força dentro da gente. Que a gente possa colocar ela para fora, construindo as coisas que a gente ama, que a gente acredita e que pode trazer um mundo melhor para a gente. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, somar. A gente costuma falar, esse livro ele não está pronto, porque teve um dia que a gente mandou ele para a gráfica, teve um belo dia, a gente falou, faltou isso. No dia seguinte, ele falou, faltou aquilo. E a gente foi vendo quanto de coisas faltou e a gente decidiu que a gente precisava não ter controle mais sobre ele. A gente só fez até aqui. E daqui pra frente, ele tá com todo mundo, sabe? Ele não tem direito algum. Não tem direito autoral, pode usar, copiar. Quiser pegar um texto que você achou massa e divulgar só o texto sozinho, tá pra voar. Então, tipo... É isso. Obrigado. Eu vi que vocês dançaram, né, em vários lugares, assim, achei legal aquela agenda que vocês divulgaram lá. Vocês podiam falar um pouco de como tem sido, assim, essa repercussão e tal? E uma outra coisa que eu acho que é interessante, assim, né, acho que vocês falam um conjunto de coisas que é uma preocupação meio que coletiva para todo mundo, mas também desse distanciamento, né, que esse anarquismo que a gente vive hoje tem da rua e da realidade concreta, né? É muito maluco isso, né? A gente vê assim, o anarquismo ele só existe na relação com o outro, né? E esse outro hoje ele ficou muito restrito a esse grupo, a gente falando pra gente mesmo, né? Ficou muito estranho a gente chegar a isso. Não que isso seja, eu acho que assim, a gente teve um momento anterior que a coisa vinha num fluxo interessante, aí veio a pandemia e aí deu um vácuo mesmo, né? Assim, aí tá todo mundo se olhando novamente, assim, eu conheço aquela pessoa, e aí a coisa está muito, mas está muito lentamente, né? Eu acho que essas duas coisas, assim, um pouco
de como foi e o que vocês estão vendo agora, né, dessa fase do anarquismo, até porque vocês têm uma experiência também sobre anarquismo que vamos e convenhamos, né? De décadas, né, mano? Muito conhecimento aí. E aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, dirijam-se diretamente a eles, né? E ele, que acho que é mais. Vai ser muito bom poder conversar, porque a gente também ficou nesse processo de pandemia lá no sítio. O único contato que a gente tinha era com as aldeias, porque a gente teve que estar junto com ele durante toda a pandemia. Não teve no sentido de obrigação, mas era importante estar. Foi muito importante pra gente também. Mas a gente não conseguiu encontrar as pessoas que a gente gosta, que a gente tem projetos e tantas coisas. Então, conversar vai ser muito bom, a gente está muito ansioso por isso. Você quer falar sobre algum dos pontos? Pode falar. Tá. Falei muito. A gente foi para Divinópolis, Belo Horizonte, Brusque, Curitiba, Florianópolis São Paulo. e São Paulo. Já fizemos um lançamento aqui na Vila Mariana, agora aqui. Assim, cada lugar teve uma troca, né? Diferente, né? Foram públicos bem diferentes, assim. Mas a gente sentiu isso, dessa urgência realmente que as pessoas estavam tendo de se encontrar, de poder começar a rediscutir coisas para o futuro, né? A gente também, pra gente foi um desafio, a gente passou toda a pandemia voltado para o livro, para coisas que a gente estava construindo lá. Aí muito isolados, né? Porque a gente mora no meio do mato. Então, assim, às vezes a gente ia pra cidade, a gente ficava até com medo. Tipo, por causa da pandemia, sabe? Você fica numa realidade muito diferente, assim, no meio do mato. Por morar já de forma isolada, também a gente ficou mais isolado ainda. Até a gente conseguir tirar a máscara em algum lugar, nossa, foi difícil. Foi. Então, encontrar com as pessoas nesses lugares foi bem legal, assim, porque a gente conseguiu discutir dentro da realidade de cada lugar. Até mesmo a gente teve muitas dicas, né? As pessoas falaram, a gente precisava ter falado sobre a mobilidade urbana, a gente precisava ter falado sobre como que é a questão das pessoas que têm necessidades especiais em relação ao Estado, né? Porque elas estão sempre dependendo do Estado para qualquer coisa, né? Até para ir na padaria, elas precisam que tenha uma via que... Acessibilidade. Essas coisas, mas é muito além, assim. Teve um cadeirante que estava num debate em Divinópolis, e ele trouxe essa questão, né? E vocês já pensaram em fazer um capítulo sobre isso, né? Sobre, dentro até mesmo do anarquismo mesmo, como que é essa... E ele foi falando que é muito mais além de ir até a farmácia e voltar. É tudo. Ele falou assim, é sentimento, nosso sentimento, a gente é excluído de tudo. Ele falou, ele já é de idade, ele falou, nunca vi uma cachoeira, sabe? Assim, cara, me tocou muito, assim, sabe? E é uma coisa que a gente não pensa mesmo. É complexo. Pessoa com problema visual, também tinha uma pessoa lá em Divinópolis também que tá ficando cega, tem um problema, né? E é degenerativo. Então, os dois trouxeram essa questão, assim, e eu achei muito, muito importante, assim, foi bem... E é algo que, normalmente, a gente não tem discussões disso dentro assim, da nossa rede de contato, né? E em Brusque também foi um pessoal novinho que foi bem legal, assim, um pessoal que está começando a fazer... Porque a Brusque é uma cidade bem parada, assim, e é uma cidade muito de direita, assim, muito, assim. Nossa, tipo, absurdo. Eles contando, assim, a realidade deles ali, falaram, nossa, como vocês conseguem viver aqui, né? E a maior questão deles era como ter ideias libertárias, anarquistas, rebeldes, junto com as pessoas de extrema-direita. Porque para eles não tem a opção de não ter. Eles falaram que, olha, todo mundo daqui da gente tem ligação com as pessoas que são de extrema-direita. Então, para eles não tem essa opção de construir algo fora disso. É como ser isso dentro disso. E é uma galera novinha, sei lá, 17, 18 anos, assim, né? E eles estão dispostos a ter essa discussão. Nossa, e com muita vontade de fazer as coisas, assim, foi muito legal com eles lá, tipo, foi muito legal. Foi massa, assim, a gente nota que o livro hoje, ele tá... Poucas pessoas vão atrás de livros, né?
Ia ser muito triste isso, assim. Não tem mais que nem antes, assim, que tipo, você lançava um livro e tipo, né, você tinha uma resposta bem grande, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem prático, assim, o livro do Crass. É uma banda, só que é uma banda política, que escreve sobre isso aqui. O livro que veio com disco, acabou, esgotou. Não tem mais o disco, não vende mais. As pessoas compraram muito mais por causa do disco do que por causa do livro, isso pode ser, porque... Né? Então... 500 livros com livro e disco e 500 só o livro. Foram 1000 cópias. Os 500 com um disco vendeu em 25 dias. 25 dias, acabou, esgotou. E a gente ainda tem, 5 anos depois, cópias do que não tem disco. E as pessoas perguntam, tem um livro com disco? Queria com disco, né? Então, aí você fala, realmente, tipo, não... isso é triste, assim, você vê, assim, quando você vai viajar, você vai lançar um livro, né? Você viajar lançando um livro já é um negócio, tipo, como assim? Mas, de certa forma, assim, a gente quis se desafiar isso, a falar, a gente vai viajar levando um livro, e as pessoas toparam. E elas falaram, a gente quer trazer esse grupo de estudos aqui. A gente fez um lançamento na Biblioteca Municipal de Divinópolis, e lá agora está rolando um grupo de estudo sobre o livro. Toda sexta-feira eles leem um capítulo e discutem o capítulo. São 10 dias, né? 10 sextas, cada sexta é um capítulo. E aí eles vão discutir. E isso pra gente foi assim, muito legal, quando eles falaram, olha, a gente está fazendo isso, mandaram as fotos e tal. E a gente ficou muito, muito satisfeito, muito feliz, porque não é só sobre as pessoas estarem preocupadas em ler aquilo, isso que está aqui, mas em discutir isso e de forma coletiva, né? E aí entra naquele outro ponto que você falou, que é sobre o anarquismo junto, né? Assim, a gente que já está há um tempo envolvido com a questão do anarquismo, a gente vê diversas vertentes do anarquismo, elas indo, vindo, né? Isso eu falo dentro do anarquismo. A gente tem as questões das pessoas que estão muito mais voltadas para questões individuais, e tem as coletivas, mas eu acho que esse processo que vem transformando os indivíduos em seres muito solitários, e é um processo universal, ele vem combatendo não só os anarquistas, ele vem combatendo tudo, porque as pessoas elas estão adoecendo dentro de casa, elas estão muito solitárias. Aí vem todas as doenças que são geradas por causa disso, ansiedade, depressão, pânico, suicídio. E se a gente não estiver junto, a gente não vai construir nenhuma forma de rebeldia. A gente não vai conseguir nem escapar desses problemas que a gente acaba encontrando na sociedade, pânico, depressão, essas coisas. A gente não vai escapar nem desses, quanto mais escapar do controle do Estado. Então, a gente acredita que precisa, sim, a gente ter lugares assim, que a gente possa se encontrar, que a gente possa conversar olho no olho, que a gente use as ferramentas, mas não que elas nos usem. Que a gente possa se comunicar usando todas as ferramentas, que a gente possa fazer muitas coisas. Quando chegou a pandemia, todo mundo se viu diante de uma tela de computador fazendo evento. A gente fez uma feira anarquista, com o Centro de Cultura Social, online, o que para mim era completamente impossível, né? E foi feito. A gente foi lá e deu a cara e falou, não, a gente quer fazer essas coisas. Isso vem também da necessidade da gente estar coletivamente construindo as coisas. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, que é para não se isolar. A gente está correndo o risco de ser ainda mais engolido, né, nessa luta que a gente vem travando aí desde que a gente se entende por gente, né? Uma luta até muito injusta, porque o poder é muito, muito forte, né? E nós somos poucos e poucas. Eu acho que o exemplo, a gente dá muito exemplo das aldeias, porque a gente está muito perto, mas, por exemplo, no meio da pandemia, eles foram lá lutar contra o marco temporal, lá em Brasília, lotaram lá, fizeram grupos de saúde autônomos para se cuidar e foram lá, e dane-se pandemia, porque se eles não forem lá lutar, eles vão ficar sem terra, eles vão morrer, as crianças deles não vão ter o que comer, sabe? Então, assim, é questão de sobrevivência mesmo, né? Então, eles não têm uma opção, né? A gente tem que pensar nisso também. Sim. A gente precisa
às vezes a gente fica em casa, porque, sei lá, a gente tem casa, a gente tem, sei lá, um trampo, mas imagina essas pessoas que não têm, elas precisam ir lá na rua, né? Elas não deixam de ir na rua. Então a gente talvez tenha que pensar muito sobre isso, assim, e se inspirar nessas pessoas, né? Não deixar de se reunir, não deixar de ir pra rua, né? Sei lá, que nem, sei lá, a gente pode ser que entre um poder de esquerda agora, nas eleições. A gente não pode se acomodar, como foi, né? A gente tem que continuar lutando, porque tudo que foi conquistado foi por luta, não foi por causa do governo de esquerda que conseguiu. Foi porque as pessoas lutaram para conseguir, né? Então, assim, não pode ter um conformismo, né? A esquerda tá lá, vamos esperar agora. Não dá para esperar, né? Que nem os indígenas. Eles mesmos falam, pode ser quem for no poder, a gente vai ter que ir na rua, senão a gente vai perder tudo que a gente tem, né? E a gente tem que pensar desse lado também, por esse lado, né? A gente tem que continuar lutando, né? Continuar se encontrando, se organizando. Do lado dos oprimidos, sempre, e continuar a luta. E se a gente parar, não tem como conseguir mais nada, né? A questão é essa, sim, mas aí a gente tem que começar a levantar isso, porque a pandemia deu uma jornada, né, em todo mundo também. Tá todo mundo... Né? A gente tem que começar a agitar isso. É isso. O que vocês exatamente fazem com a comunidade indígena, com a aldeia? Qual é o projeto mesmo? Tá. Primeira dedicação, o que é? Fala aí. Assim, a gente... Eu e a Andresa, a gente sabe fazer casas de barro, casas de pau. E Não só, né? A gente trabalha com permacultura. Saneamento ecológico, casas de barro, captação de energia, todas essas coisas voltadas. Só que o que as comunidades... Quando a gente mudou daqui de São Paulo para Itanhaém, e a gente chegou nessa cidade, uma cidade pequena com 100 mil habitantes, a gente chegou lá quebrando concreto, plantando árvore, tacando fogo, um monte de coisa. A comunidade indígena descobriu que a gente estava lá e que a gente sabia fazer casa de barro. E eles estavam retomando uma área que estava ocupada por uma mineradora, que estava devastada, e eles queriam fazer casa de barro. Ele falou, tem gente ali que faz casa de barro, vamos juntar as forças. Só uma perguntinha, vocês fizeram uma casa de barro lá? Fizemos algumas. Muitas. Tá. Então, ele continua para entender. E aí, quando eles chamaram a gente, porque tipo, o pessoal estava sem casa, ocupando um lugar novo, a gente falou, vamos fazer. A gente sabe fazer, vamos fazer juntos. Só que a moradia era uma das questões que tinha na comunidade. Então, com a convivência, e a gente teve que aprender isso, porque aqui em São Paulo a gente tinha tido contato com diversas realidades indígenas, ir numa aldeia, não sei o quê, mas a gente aprendeu que não é assim. A coisa tem que ser num convívio, como a gente convive com a nossa família. Um grupo que vive em comunidade, em coletivo, você só entende esse grupo se você se aproxima do coletivo. E com a proximidade com o coletivo, que a gente chama de aldeia, a gente foi sendo também contaminado pelos sonhos da comunidade. A gente quer fazer uma cozinha comunitária, a gente quer passar para as pessoas o que a gente sabe sobre a natureza, a gente quer ensinar nossas crianças a língua materna, essas coisas. Então, o nosso papel, e a gente foi convidado para isso, foi de transformar tudo isso em possibilidades. Então, de forma resumida, as comunidades contam com a gente para transformar os sonhos em realidade. A gente que vai, precisa comprar um carro para a comunidade para fazer tal coisa. A gente vai, como a gente consegue dinheiro para comprar esse carro? Então a gente discute tudo coletivamente. Precisamos organizar um curso e a gente vai cobrar uma inscrição, o lucro disso vai comprar o carro. Vamos organizar uma ida de um SESC até a aldeia para fazer brincadeiras indígenas. O que a gente faz com o dinheiro que o SESC paga? Vamos instalar energia solar na comunidade. Então, é isso que a gente faz junto com as comunidades. Normalmente a gente pegou nossas experiências, a gente pegou aldeias começando, são novos aldeamentos, que estavam precisando de apoio e estruturação, né? E aí eles convidam, a gente nunca vai numa aldeia e falar, a gente faz isso, não, a gente sempre é convidado, a gente não...
nosso princípio é esse, assim. Porque senão a gente vai chegar colonizando também, né? Então é sempre a gente ouve o que eles querem e a gente decide junto com eles, todos juntos, né? Sobre o que eles querem. Então, normalmente a gente chega mais para estruturar a comunidade, a aldeia, então desde uma cozinha comunitária, um poço artesiano para ter água potável, energia, conseguir dinheiro às vezes energia solar não vai ser suficiente, então vamos comprar fio para puxar energia. Construímos já escola indígena dentro da comunidade, casa de reza também, várias outras coisas. E banheiros, nessa aldeia que a gente está agora, com o projeto a gente já fez saneamento ecológico, cozinha comunitária, escola, e agora a gente está com um projeto de um hervário para eles poderem produzir os próprios remédios lá e também poder vender e gerar renda na comunidade. Então eles fazem garrafada, tintura, fazem óleo de massagens, eles mesmos com as ervas lá que tem na própria floresta. Então, aí depende do que eles querem, entendeu? Aí a gente meio que viabiliza essas que o José falou, né? Então, seja um curso ou uma inscrição, ou levar grupos lá para arrecadar esse dinheiro para construir essas coisas. E nesse processo todo, a gente se viu que, além da gente estar apoiando na estrutura da aldeia, a gente está fortalecendo a cultura indígena. Porque isso fortalece, eles mostram a cultura, eles falam a língua, se valorizam, então isso vai gerando autoestima, fortalecendo a cultura ali que estava, eles estavam desamparados, né? Então isso foi crescendo, daí as aldeias foram chamando a gente, e normalmente... Da região, tudo da região. Tudo lá. E aí, normalmente, a gente fica... Por exemplo, a gente começou numa aldeia em 2012, a gente ficou 1 ano e pouco com eles, só neles. Aí depois outra aldeia chamou, a gente ficou 5 anos com essa aldeia. Daí, quando a aldeia já está estruturada e andando sozinha, daí a outra aldeia chama a gente. Aí a gente... essa aldeia que a gente está agora, a gente já está há 3 anos com ela. E, nossa, a aldeia não tinha nada, assim. Agora tem o hervário, tem casa de reza, tem cozinha comunitária, tem saneamento ecológico, tem energia solar, tudo. Vocês também têm energia solar? Nossa, não tem, infelizmente. Ainda não. Ainda não. E tem também um outro apoio também que é em relação às lutas, né? Tem uma luta agora que vai ser contra o marco temporal de Brasília. Então a gente também se organiza em relação a, vai ter uma comissão de indígenas do litoral sul de São Paulo que vai para Brasília. Lá, então a gente, vamos precisar de uma van, de um ônibus. A gente está ajuda nessa estrutura. Isso. Que nem, por exemplo, agora quinta-feira a gente fez uma reunião com a prefeitura, porque tem 2 aldeias lá na terra indígena. Nessa terra indígena que a gente está, tem 13 aldeias. E a prefeitura não está deixando eles entrarem nas aldeias porque tem que entrar pela praia. São 2 aldeias que ficam de frente para a praia e eles têm que usar a faixa de praia para chegar. E a prefeitura está impedindo eles de chegar na própria comunidade, assim. Então a gente está numa luta 2 anos já. Botaram pedra na porta da comunidade, eles não tinham como sair nem entrar, olha o absurdo, várias coisas assim. Então a gente fez reunião agora com a prefeitura, já fomos no Ministério Público, então a gente está brigando para que eles tenham acesso à própria aldeia, que eles não impeçam que a aldeia entre pela faixa arenosa, que a prefeitura impede até de receber doações, por exemplo. Chega doação, chega material, chega visitantes, por exemplo, esses eventos que a gente faz para eles gerarem renda, a prefeitura impede. Então a gente ajuda nisso tudo, assim, desde a estrutura da aldeia, como também essa parte mais burocrática, de luta, direitos, assim, no caso disso. Primeiro, agradecer pela fala de vocês. Incrível o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Espero que possa conhecer melhor futuramente. Acho muito importante pelo que vocês falaram. Obviamente não tive a chance de ler ainda, mas o livro que vocês estão lançando aqui. Muito por conta dessa questão que você falou, né, de como é necessário essa ideia da inspiração. Você está conhecendo, sabendo que estão acontecendo outras coisas, para você ter um novo horizonte, para você sentir essa inspiração para os próprios movimentos, que normalmente são organizados a partir de núcleos pequenos, pelo menos pela minha experiência. Eu
eu sou do estado do Rio, né, de uma cidade chamada Teresópolis, que também é uma cidade pequena, de 160, 170 mil habitantes, extremamente conservadora, teve 80% de votação do Bolsonaro e tudo mais. E lá eu fazia parte do Centro Cultural Favela Cria, que é uma organização na favela de educação, de esporte e tudo mais, organizada pelo Grupo ADL, de rap. Eu não sei se alguém conhece, é a Liga da Cultura, o BK, a ORG e tal, que organiza uma série de cyphers chamada Favela Viva. Então, se alguém conhece de rap, talvez já tenha ouvido falar. Mas... E aí lá, é isso, você vê como funcionam os movimentos da cidade, os movimentos de favela da cidade. Normalmente são isso, você tem um núcleo ativo de 2, 3, 4 pessoas, 5, quando muito, que conseguem mobilizar umas tantas outras, mas é sempre muito isso, são núcleos pequenos. E é muito necessário, nesse tipo de luta, você tá vendo que tem pessoas do seu lado, tá vendo que tá acontecendo alguma coisa na outra comunidade, tá acontecendo naquela favela, porque senão você vai ficando muito exaurido de ver que você está fazendo um movimento sozinho e que a coisa não acontece, né? Então, nessa experiência lá em Teresópolis tem sido muito interessante isso, assim, de você ver como esse fator de inspiração, do reconhecimento de outras experiências é fundamental para que a coisa continue andando. E aí, você tinha feito... Desculpa, não sei o seu nome. Antônio Carlos. Você é Antônio Carlos. Eu vou te dar o livro. Do Tradição de Sandy? Então, você tinha comentado essa questão sobre para fazer uma conexão com o que vocês estavam falando, dessa questão de um certo isolamento, de anarquistas falando para anarquistas e tudo mais. E uma coisa que eu fui reparando no interesse é que, realmente, anarquistas são muito poucos, né? Assim, em termos de pessoas que você conhece como anarquistas, então... são poucos, em Teresópolis, então, né? Sim. Mas o que eu fui vendo é que pessoas que partilham de valores anarquistas têm muito maior quantidade do que pessoas que se reconhecem como anarquistas. Sim. Então é isso, nos movimentos, assim, você vai vendo pessoas que não falam de anarquismo, não é uma questão para elas, mas que tem na questão da solidariedade, da ação direta, da horizontalidade, da busca de autonomia, de um afastamento bastante radical, assim, de uma desconfiança muito radical. Isso é muito típico nas comunidades da intervenção do Estado e tudo mais, e de verem muito essa da fazer eles por eles, né? Então, isso aconteceu de uma forma muito intensa, e de 2019 para cá, vem se organizando, os grupos de rap da cidade vem se organizando. E o Centro Cultural ele funciona muito na lógica das posses de rap, sim, aqui em São Paulo. Exatamente isso, é organizado por rappers, né, principalmente pelo PK e pelo Lorde, mas uma lógica de oferecer esporte, de ter um processo de formação. Inclusive lá agora, na biblioteca comunitária que estão formando lá, tem livros anarquistas, livros feministas, então tem toda uma coisa de formação política, que é bem a lógica da posse, né, de rap. E aí os movimentos foram se organizando agora e estão formando um sindicato. Recentemente a gente está formando esse sindicato, eu pelo Centro Cultural, em diálogo com os outros movimentos. E foi muito legal, assim, porque a ideia veio de muitos movimentos, não foi nem da gente. E ele falou, tipo, a gente tem que se organizar por um sindicato, vai ficar mais fácil a gente conseguir se organizar e lutar pelas nossas pautas. E nesse tempo que eu estou organizado com essa galera, nunca falei de anarquismo, nunca surgiu a palavra. Falei de autonomia, falei de voluntaridade, falei de conceitos muito caros ao anarquismo, mas nunca falei a palavra anarquismo. E aí, quando eles se propuseram isso, surgiu a ideia de formar um sindicato independente. A gente falou para a ATD, Associação dos Trabalhadores de Base no Rio de Janeiro, e acabou de ser fundada agora em Teresópolis a ATD de Teresópolis, que é uma organização. A gente leu a Carta de Princípios e tudo mais, não é que se declara exatamente, mas mostra claramente essa afinidade com o anarquismo. Então foi muito interessante ver como eles se aproximaram do anarquismo, e agora, numa organização
que se declara anarquista, ou que tem uma afinidade por escrito, assim, definido como anarquista, sem que esse debate nunca tenha sido feito. Assim. Sim. Então, de certa forma, eu acho que essa pergunta de, tipo, os anarquistas falam muito para si mesmos, eu acho que... Não sei se é uma boa pergunta, assim, se você... Porque eu acho que é muito mais olhar onde está o anarquismo, mesmo quando a palavra não está lá. Assim. E, enfim, e aí acho que o livro de vocês também contempla esse tipo de experiência, esse tipo de mobilização, que o anarquismo se faz presente mesmo naqueles que não se reconhecem ainda. Sim. Não, é legal isso que você falou. A gente segue assim também. A gente fala sobre anarquismo, mas não, sei lá, nas reuniões que a gente tem lá no grupo de cultura da cidade, eu não chego falando sobre anarquismo. Eu falo sobre coisas. E que são coisas da minha... São valores, né? Sua formação. da minha formação política, que são coisas anarquistas. Mas a própria experiência que a gente tem no sítio lá, que é tipo, as pessoas chegam, elas veem algumas coisas que a gente faz, elas veem a banda que a gente toca, ou os materiais que a gente lança, e existe uma dúvida do que é isso, né? Porque ela se identifica com várias coisas, mas ela não tem um nome para aquilo. E é assim que a gente também age dentro das comunidades indígenas. A gente é a gente sempre está desse jeito, porque a gente carrega na nossa roupa, usa lá. Mas a gente não fala de anarquismo. Mas a gente também, o que a gente fala são de como a gente enxerga o mundo, de como a gente acredita num outro mundo, de como a gente pensa em organização. Não que a gente não fala de anarquismo, a gente é anarquista, mas a gente não fala do anarquismo, somos anarquistas, né? A gente não chega falando isso. E as pessoas falam, nossa, mas você... Lá, um dia uma cacica, ela chegou pra gente e falou assim, nossa, eu me identifico muito com tudo que você fala, que vocês falam. É muito, assim, eu acredito em tantas coisas, assim. Tem um nome pra isso? Eu fiquei pensando, assim, que nome que seria, né? Era anarquismo. Mas ali numa conversa dentro de uma aldeia com uma cacica, a gente ficou assim, tipo, que nome que dá pra isso, né? Tipo, porque parecia tão natural, tão... Mas se a gente for ver, a própria aldeia é anarquista. Sim. Mas eles não falam que são anarquistas. Não precisa do rótulo, é a vida deles é anarquista. Mas a gente, né, tem a formação política ali, né, do anarquismo que... Também a palavra anarquismo ficou na coletividade em geral uma carga de preconceito. Exato. Para quem não conhece aquela história daquela ideia de caos. Sim. O próprio livro mesmo, a gente não fala de anarquismo. Não, assim, aqui é anarquista, se você for olhar, mas a gente não fica falando o anarquismo não tem isso. E é uma linguagem muito didática. Qualquer pessoa que não tem formação acadêmica nenhuma vai ler isso aqui, porque a forma com que a gente fala com as pessoas é do mesmo jeito que a gente está falando aqui com vocês. Então, tipo, a gente tentou utilizar a linguagem também acessível para que as pessoas conseguissem se inspirar nisso, porque muitas vezes a academia não deixa as pessoas se inspirarem, né? Então, e não fica falando de anarquismo aqui, tipo, fala, mas não tem um rótulo, né? Mas, então, assim... fala sobre as coisas do anarquismo. Não que a gente não goste de falar sobre anarquismo, a gente adora. Tipo, no nosso café da manhã, a gente falando disso. Assim, a gente fala muito disso. Mas eu acho que a relação, quando ela sai um pouco de anarquista para anarquista, eu acredito, nesse momento da minha vida, antigamente eu não acreditava nisso, mas eu acredito que ele se amplia. A gente consegue chegar em muito mais lugares, com muito mais força. Eu acredito que aí entra a questão da individualidade e das experiências do cotidiano de cada um. Sim. É que é óbvio que é uma coisa que é fácil você se identificar, é você se considerar, vou lá no Centro de Cultura porque inspiração anarquista, então isso facilita, mas concordo, é isso aí, é o dia a dia
E as experiências, o que você acha que o livro de vocês é bem isso, não só fala sobre anarquia, mas sobre autonomia. Quem não sabe nada, não sabe o título, né? A doutrina, acho que isso é doutrinar, é muito chato, né? Você já sabe, anarquista, vamos sentar aqui, vamos discutir, olha, é o seguinte, nosso princípio agora, tá? Tchau, obrigado. Você nem lista outra coisa, existencialista, não sei. Então acho que é bem interessante isso, porque é o exemplo que vocês deram da prefeitura lá. Vai discutir cada sexta-feira, cada capítulo que vocês falaram, eu comprei o livro, vou ler, né? Mas é interessante porque você vai montar 10 discussões, entre aspas, que vai gerar um monte de coisa. Acho que só isso aí já valeu o que vocês fizeram. Valeu mesmo. Já valeu, porque Com imagina certeza. o que vai... Né, Vai gerar ali, né? fazer exatamente o que vocês colocaram na experiência, mas com certeza vai gerar muito projeto, muita ideia, muita coisa aí. Talvez teremos muita ação direta, prática. Sim. Não, que nem lá em Peruíbe, onde a gente mora, tem um grupo de mulheres que de produtoras locais, né? Que eles produzem alimento e vendem. E eles formaram um grupo que eles chamam de Economia Solidária. Então elas formaram esse grupo de mulheres e eles têm um espaço que põe todos os alimentos, eles se organizam de forma horizontal, consensual, e um apoia o outro, e tem uma pessoa que fica para fazer a distribuição, e eles estão crescendo, elas estão crescendo muito, assim. Tanto que nesses eventos que a gente está fazendo mensal, tem a feira de agroecológica das mulheres produtoras locais, né? Então, e tem o pessoal também que cozinha comida vegana, que é desse grupo da Economia Solidária. E aí quando você vê essas pessoas conversando, você fala, elas não são anarquistas. Só que não são, elas não falam de anarquismo, mas elas se organizam de forma anarquista. Então, né? E é muito legal. E eles conseguiram, claro, espaços. Eles têm a feira do produtor local que o município deu lá a praça para elas exporem, né? Eles têm lá um espaço que o poder público deu, mas elas que se organizam, elas que montam as coisas. Então, o jeito que elas fazem as coisas é tudo assim, se você olhar, você fala assim, cara, são anarquistas, mas elas nunca nem falaram de anarquismo. E isso é muito legal, assim, tipo, você vê que... E a gente consegue, com essa linguagem menos acadêmica, sem falar do anarquismo, você consegue chegar em muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas. Eu acho que dos valores mesmo. mesmo. Que eu acho que é talvez um dos exemplos mais fortes do nosso tempo é a experiência dos cursos em Rojava, né? Do Conselho Democrático. Que é isso, eles não estão ali falando que são anarquistas, apesar de terem uma inspiração no Murray Bookchin, né? Que é anarquista, mas eles construíram uma experiência ali de autonomia, de mentalidade baseada em valores ecológicos, feminismo e tudo mais, que eles chamam de confederalismo democrático, mas sem usar o termo, e é verdadeiramente revolucionário, envolvendo milhões de pessoas, com um território grande, em guerra agora com o Estado turco e o Iraque, mas é isso, assim. Então eu acho que essa prática, que é o fundamental, ela pode ganhar outros nomes, assumir outras formas, chamar de anarquismo não precisa ser uma obsessão, né? Sim. Muitas vezes afasta, não tenho dúvida se eu chegasse nas favelas que eu trabalhei, pregando a palavra, falando de ser anarquista, as pessoas ficassem, cara, incomodadas, porque é um termo que aumenta a assusta, mas num contexto muito conservador. Mas quando você simplesmente faz coisas que as pessoas acreditam em, compartilhando valores, e as pessoas vão vendo que aquela coisa funciona, elas falam, beleza, eu quero fazer isso. Tá funcionando. Exatamente. E aí vai por aí. Você não precisa ter o óbvio, né? Quando eu falei princípios, é óbvio que você tem alguns princípios, né? Mas acho que é muito importante que vocês falarem também alguma coisa que você sempre fala, é o mais fácil, onde der. No banheiro, dentro de casa, no ponto de ônibus, onde você trabalha. É isso, ocupar espaço e defender ou tentar levar no dia a dia o que você acredita, o que você acha que pode fazer um mundo diferente, um mundo melhor. Exatamente. E agora, não no futuro. Exato. A gente tem que começar já. A gente costuma até dizer que, tipo, a gente sabe que a gente não vive num mundo revolucionário. Sim. A gente sabe que tipo, o capitalismo ele tá aí acabando com tudo. E a gente sabe que a gente está inserido nesse mundo e que a gente acaba tendo que ser capitalista, porque a gente está nesse mundo aqui, mas a gente não pode esperar a revolução acontecer para fazer as coisas. A gente precisa começar agora, porque é assim que a gente vai cuidar da gente. Da gente que eu falo coletivamente. Destruindo as relações que o capitalismo construiu. Sabe? Criar focos de resistência, né? Por mais que sejam menores, mas que a gente consegue até se linkar e criar redes também para se conectar.
né? Com esses focos de resistência. E criando, e construindo esse mundo agora, e agregando outras pessoas, né? E esse mundo ele vai ser cada vez mais resistência. Porque as pessoas vendo que é possível você viver de outra forma, você vai ter muito mais pessoas acreditando nisso. E muito mais pessoas acreditando nisso, você tem muito mais pessoas lutando por isso. Porque se a gente não faz, elas não vão ver que é possível, né? Então, tipo, você tem que... É a inspiração. Se a gente se inspira nas antigas greves, se a gente se inspira nas comunas antigas, se a gente se inspira nos livros que a gente lê de 2 séculos atrás, a gente precisa saber que essa inspiração precisa continuar. E não somente com os exemplos que a gente tinha lá atrás. Esses são fundamentais, mas tem muitas outras coisas que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Isso, a gente está aqui, tem uma galera ali que está fazendo tal coisa, tem a galera das favelas que está se organizando de uma forma assim impressionante, cuidando. É um ótimo exemplo também, tipo, a galera de Paraisópolis que falou assim, olha, aqui quem vai cuidar da Covid é a gente. Essa experiência foi incrível. Foi incrível. Sabe? Eles se organizaram, cuidaram, e não só cuidaram da Covid, cuidaram de tudo que estava em decorrência disso. Alimentação, de saúde, tudo em relações muito consensuais. Você fala, cara, parece que o caos ele chega para mostrar que a gente depende um do outro, depende coletivamente, né? Porque até então as pessoas estão na comunidade lutando para sobreviver assim, de um jeito insano e não consegue de forma alguma notar que o apoio está aqui dentro de você e no seu vizinho, vizinha. E tipo, a pandemia ela mostrou muito isso para muita gente. Esse exemplo que a Andressa deu da cooperativa de mulheres, a gente tinha lá, sei lá, 10 sítios em Peruíbe, cada um vendia 5, 6 alfaces para um restaurante, um coentro, uma abóbora. Chegou a pandemia, ninguém ficava comprando mais nada, fechou tudo. Ela falou, tá, agora a gente vai passar fome, vamos comer o que a gente planta e pronto, mais nada. O que eles tinham? Eles não tinham plantação diversificada. Quem plantava abóbora só tinha abóbora, quem plantava banana só tinha banana, quem plantava coentro só tinha coentro. Então eles também mudaram. Você vai agora num sítio lá, tem tudo. Tem de tudo um pouco. E o que elas fizeram? Se juntaram. Falaram, olha, agora a gente vai vender isso que a gente tem para as pessoas que não estão conseguindo comprar nos outros lugares. E está tudo caro. Então você vai comprar um pé de alface das mulheres produtoras, é R$2. Uma alface linda, enorme. Orgânico, mas só não tem o selo, mas é orgânico. Elas nem chamam de orgânico, elas chamam de natural. Porque não põe veneno, não põe nada. Tipo, você vai comprar um abacate, é R$1, um abacate lindo. Sabe? Então as pessoas começaram a comprar delas. Então todo mundo hoje se importa um pouco um com o outro. Nessa questão de, tipo assim, a gente precisa cuidar desse coletivo de mulheres, porque é a alternativa que a gente tem em relação à alimentação. Nesse momento em que você vai comprar um abacate na feira e está R$8. E hoje elas cresceram muito, assim. Cidade, muita gente compra delas. Quando a gente fala, se uniram, né? Quando a gente fala de crescer, é realmente nesse sentido. Da cidade saber que elas existem. Deu visibilidade para elas, né? A gente mesmo, quando a gente vai fazer alguma coisa na aldeia, a alimentação a gente compra delas. A parte de frutas, legumes, né, verduras, a gente já manda mensagem, a gente vai precisar disso. Aí a gente só passa lá, pega tudo, nem vai... Uma coisa ou outra que a gente acaba comprando em feira, assim, tipo, de rua, sabe? Mas a gente já pede para elas. Então, deu visibilidade. Quando elas estavam separadas, a gente não sabia da existência delas. A gente sabia que vendia uma abóbora ali, mas pra gente não ia fazer diferente, tipo, comprar só a abóbora dela, entendeu? Quando uniu tudo, a força, você compra... Nossa, é muito louco isso, né? Está cada vez também mais fácil conscientizar as pessoas desses mitos do capitalismo, né? Principalmente porque o poder econômico é cada vez mais centralizado. Né? Sim. E o mito da concorrência também já está cada vez mais difícil e impossível de ser defendido. Né? Sim. Porque nós temos 4 bancos aqui no Brasil, 5 bancos, 3 redes de supermercado. Sim. Então, quer dizer que
essa tese da livre concorrência não tem mais Uhum. como ser defendida. Sim. Resta saber conscientizar as pessoas disso. Que o poder econômico e o poder político estão associados para dominar as pessoas. Sim, exatamente. Eu queria saber, na verdade, eu cheguei atrasado, então se comentarem sobre isso, eu peço desculpas. Mas eu queria saber como foi a formação de vocês para adquirir esses saberes técnicos com a terra, com construção das casas de barro, com mexer com a terra mesmo. Uhum. Eu digo isso porque hoje minha atuação dentro do anarquismo ela é mais voltada do lado cultural, né? Legal. Faço parte da Biblioteca Terra Livre, edição de livro, acervo, professor em cursinho anarquista popular anarquista, né? Só que nos últimos anos eu tive uma experiência com uma MST, eu não era do MST, mas eu era próximo, uma ocupação chamada Mão Aberta, que tem aqui na rodovia Anhanguera, e lá que eu tive meu primeiro contato com a cultura, com a questão de cuidado do solo, e foi ali que eu não me apaixonei, mas eu comecei a ser aquela ideia, né? Eu também hoje eu faço filosofia, então é bem longe. Você receber formação de faculdade, técnico, ou é mais um conhecimento que foi adquirido por outras pessoas. Digo isso também porque, como eu segui vocês no Instagram, estava parado na época, comecei a seguir e vocês voltaram agora. E vendo vocês postando as coisas, voltou de novo aquela vontade. Eu queria saber se vocês fazem essa formação para quem quer se aproximar disso, quer ter esse contato. E é isso, basicamente. Legal. Bom, assim, a gente acredita muito que a gente precisa saber, não de tudo um pouco, mas de muito um pouco. E algumas coisas, muito. A primeira coisa que a gente sempre pensa quando a gente quer fazer alguma coisa é em como a gente pode fazer. Como que a gente pode lançar um livro, né? Se de repente eu nunca lancei um livro, o que eu tenho que fazer para aprender a lançar um livro? Isso foi uma coisa que o Punk trouxe pra gente quando faça você mesmo. Que é tipo, a primeira coisa que a gente pensa é em como fazer. A gente às vezes não sabe. E a gente vai de curioso, a gente gosta de perguntar, a gente pergunta muitas coisas. Quando tem alguma coisa relacionada à mata, essas coisas, a gente vai para uma senhorinha indígena, pergunta. A gente vai aprendendo assim. O meu aprendizado com a questão da terra vem dos meus avós. Tipo, meus avós são do sertão da Bahia, moravam em casa de pau a pique, plantavam a própria comida. E eu, de criancinha, frequentava isso e vivia ali com eles nas férias da escola. Foi dali que eu comecei a ter essa curiosidade e trago até hoje algumas coisas que eu aprendi mesmo quando eu tinha meus 10 anos. E depois, com o tempo, a gente foi resgatando, conversando com um e com o outro, para aprender. Reaprender ou somar no coisas que a gente já sabia. Essas coisas, que são ligadas à terra, elas são ensinadas muito no erro e acerto. Muitas coisas a gente foi fazer e deu errado. O que a gente aprendeu também com isso foi que esse processo de errar é o aprendizado. É quando você está tentando fazer algo que você quer fazer da melhor forma possível, mas ele, por algum motivo, deu errado. A gente levantou uma parede aqui, agora a parede ficou ótima. Na primeira chuva, o barro foi todo embora. Por quê? A gente não observou a posição do sol, se as chuvas batem desse lado, se o telhado está o suficiente. E são as coisas que você vai aprendendo ali na hora que você está fazendo ou com alguém que está do seu lado. A gente até costuma dizer que dentro dessas questões da permacultura, da bioconstrução, se tem uma pessoa que já sabe um pouco, todo mundo vai fazer. Porque são técnicas muito fáceis de você
aprender e passar. Outro dia teve um evento lá na aldeia que um indígena, um senhor, ele, o mais velho da aldeia, não mais velho, mas um dos mais velhos, ele ia ensinar as pessoas a plantar palmito. Tinha lá 25 pessoas que queriam aprender a plantar palmito. Ele pegou as mudas de palmito e entregou uma para cada pessoa. E ele pegou umas 10 e ele saiu plantando. E as pessoas ficaram paradas olhando ele plantar. Quando ele terminou. E as pessoas começaram a perguntar coisas para ele assim, eu não entendi, o que é para fazer? Estava ali o que era para fazer. Ele fez. Era a observação. Você precisa praticar muito mais a observação do que as receitas em si. A pessoa perguntou para ele assim, tá, eu vou plantar. De quantos em quantos metros eu coloco a muda? Ele não mediu metros, ele falou, é ali. E estava feito, ele fez. Ela podia medir do jeito que ela queria, que ela precisava dessa informação para plantar e ter esse aprendizado. O que eu quero dizer com isso é que todo o processo de aprendizado, ele precisa estar mais atento às coisas que estão acontecendo. De repente você falou assim, eu quero aprender a pôr a mão na terra, plantar, consorciar, tem coisas ali. Existem técnicas para isso. E se você fizer com outras pessoas, cada pessoa vai ter um pouco dessa sabedoria também e vai compartilhar com você. E você vai conseguir fazer de alguma forma. Aí você pode falar assim, poxa, mas eu plantei e morreu tudo. Você já sabe como não plantar. Né? E esses processos, eles não podem ser processos pesados, chatos, ruins. A gente fez uma casa, vou dar outro exemplo da aldeia. A gente fez uma casa na aldeia e foi muito legal. A gente ficou uma semana, 3 dias fazendo a casa, não fez inteira, e veio uma chuva bem forte. E derrubou, eu fiquei muito mal. Eu não acredito, cara. E o pessoal da aldeia não entendia por que eu estava triste. Até que eu falei assim, cara, tudo que a gente fez se perdeu. Ele falou assim, poxa, mas eu vi você se divertindo tanto fazendo. Por que a gente não vai fazer tudo de novo? E era exatamente isso. Tipo assim, eu me diverti muito, a gente brincava construindo o negócio e eu estava triste, acabado, porque a chuva tinha derrubado. E aí a gente foi lá e fez de novo. E foi ótimo fazer de novo. Né? A gente... nesse momento ali, foi um momento que eu aprendi que, tipo, a gente vai errar e tudo bem também, sabe? Tipo, vamos aprendendo aí. É porque o apego é diferente também, né? A gente tem um apego muito mais material do que os indígenas, assim. Pelo menos a nossa experiência com eles, assim, a gente vê que tudo pra gente precisa se eternizar, né? Então, quando a gente faz as atividades na aldeia, sempre as pessoas não indígenas falam, mas quanto tempo dura essa casa de barro? Tipo, já tá pensando, sei lá, no herdeiro. Não, não tem isso. Tipo, se cair a gente faz de novo. Mas, assim, respondendo a pergunta dela, antigamente se construía de barro. Igrejas na Europa são feitas de barro e estão em pé até hoje. 3.000 anos construídas com barro, sabe? Então, assim, se você fizer todas as partes que precisam ser feitas igual se faz de alvenaria, de proteção, impermeabilização, ela vai durar muito mais. O cimento tem 105 anos de existência, o barro tem 3.000 anos, muito mais anos de existência, ele está em pé, entendeu? Então, a casa de cimento também a gente não sabe quanto tempo dura. Então, mas só exemplo dele. Eu acho que assim, sobre isso que você falou de formação, tal, de aprender, o Josi aprendeu muito mais assim, tipo, observando, convivendo, que é uma experiência assim, bem única, assim, porque você precisa estar atento a observar as pessoas fazendo e no erro e no acerto mesmo, assim. Na aldeia eles só ensinam assim as crianças, eles vão fazendo e as crianças não tem essa coisa assim, igual a gente fala, é assim que faz, tem a didática, não tem isso. Os adultos fazem e eles olham como um exemplo e repetem, né? Então, por exemplo, quando tem um curso de ervas lá na aldeia, aí os indígenas vão fazer um chá ou um xarope, eles pegam na mão
e põe lá dentro. Aí o não indígena fala assim, quantos ml de... Aí ela fala assim, não sei, eu faço... Observa ela fazendo, vê a quantidade... É sobre isso, é sobre a observação, né? A permacultura é muito isso, assim, você observar o ambiente que você está, porque você pode estar num lugar super seco, num lugar super úmido, então qual material você vai usar, essas coisas, né? Isso é o crucial, assim, da observação. Então, toda vez que tem algum curso na aldeia, eu já começo assim, pessoal, olha, não se apeguem a coisas técnicas de colher de sopa, porque a gente não tem isso. A gente aprende assim, receita pronta, né? E é muito ruim isso. A gente fica burro. É isso, a gente fica burro. Porque a gente não observa as coisas, a gente não aprende com os mais velhos, a gente só aprende, acha que aprende sozinho, assim, no sentido de ler um livro, mas, por exemplo, na aldeia eles sempre aprendem, eles valorizam os mais velhos, porque é os mais velhos que ensinam eles, né? Ou até mesmo com a repetição ali das coisas, né? E, assim, eu já estudei permacultura. Eu fui atrás para estudar, fazer curso, assim. Eu estudei. Mas não tenho diferença nenhuma do meu conhecimento com o dele, por exemplo. Porque eu estudei e ele não. No sentido de ele aprendeu com a vida, desde criança. O que eu não tive contato, ele teve. Então, assim, é questão de você... se você lê algo sobre, até mesmo um livro que tem o primeiro capítulo é sobre permacultura, já vai aprender muita coisa, assim, tipo, só de ler. E assim, a permacultura para mim é prática. Você precisa fazer para aprender. Que nem, não adianta você, vou ler a receita como fazer o barro para levantar a casa. Esquece, assim, tipo, você vai ter que, no lugar que você tá, você vai ver o barro que você tem para ver como ele vai funcionar naquele ambiente. Claro que você vai ter que saber o quanto de barro, o quanto de água, assim, essa coisa você vai notando ali na hora, mas você fazendo, você vai notar, pô, tá muito molhado, tem que botar mais barro, tá muito molhado, não dá pra você, a parede vai cair, porque tá muito úmida. Então, agora eu vou... É sobre isso, assim, sabe? Porque é uma coisa muito natural. Eu acho que é a questão de você estar praticando, por exemplo, compostagem. Cara, é um negócio muito difícil, na verdade. Porque você vai lá, põe a frutas, verduras, legumes nas cascas. Aí você põe a folha. Aí você põe de novo, aí folha. De repente você vê, tá tipo mofado, ou deu errado, a quantidade de folha você colocou errado, umedeceu muito. As pessoas falam, nossa, mas não é fácil fazer compostagem? Cara, não é. Porque você tem que aprender ali o ambiente que você tá, você tem que mexer, você tem que oxigenar. Então, assim, é fazendo, sabe? Que nem... ele perguntou pra gente se a gente produzia lá onde a gente mora, né? Que a gente mora num sítio. E a gente tentou fazer horta lá e não conseguimos porque tem muita formiga. E a gente já tentou várias técnicas, até técnicas de permacultura, a gente forra o solo para elas terem mais dificuldade, tem a adubação, tem tudo. Que a gente não quer pôr veneno, né? Então é mais difícil, claro. Então a gente não estava conseguindo. As formigas lá, elas fazem coisas que assim, a gente nunca viu que a formiga faz. Assim. A gente comprou um protetor de árvore com a muda mais novinha. É um protetor para a formiga não ir, que ela tem uma curva assim que a formiga não vai. As nossas formigas vão. Então assim, a gente falou assim, vamos esperar elas trabalharem no solo, porque elas estão ali adubando o solo, elas estão melhorando o solo. O lugar que a gente estava lá, estava 10 anos abandonado, com uma mata, com capim, com a terra muito ruim, assim. Então a gente precisa ter paciência, vamos esperar um pouco. Aí daqui a um tempo a gente vai tentar novamente. Então assim, claro, é frustrante você não produzir só para você não plantar, você tem um espaço ali, né? Mas questão de estar ali no movimento ali da natureza é paciência mesmo, entendeu? Então a gente planta algumas outras coisas que elas não comem, tenta variar nessas plantas que as formigas não gostam, né? Por exemplo, tomate. Tomate a gente até consegue plantar, mas couve já não consegue. Então, tipo, tem gente que fala, planta manjericão perto da horta. Elas não gostam, elas comeram o manjericão inteiro. Então, assim... Então, assim, é questão de fazer. E sobre a gente fazer essas formações, né, que você falou,
Normalmente a gente dá atividades na aldeia, né? Quando tem bioconstrução, a gente que faz junto com a comunidade. A nossa ideia no início era dar cursos para as pessoas aprenderem, mas como a gente tipo, foi fazendo outros projetos, a gente começou a trabalhar com as comunidades indígenas, tomou um pouco mais nosso tempo e a gente meio que desencanou dessa parte de fazer isso, assim. Mas sempre rola uma oficina ou outra, assim, né? Às vezes a gente acaba fazendo, assim. Um evento que a gente organiza, tem uma oficina mais simples, assim, sobre saneamento ecológico, a gente faz. Mas, assim, é pontual, assim, não é uma coisa que a gente se dedica, não. Mas é isso, assim. Mas eu acho que você buscando, se você quer aprender, buscar vivências que você pratique mesmo, sabe? Por mais, você vai aprender a teoria e a prática vai ser muito melhor. Né? Eu acho, assim, né? Tipo, é isso. Obrigado mesmo. Acho que é isso, né? Mais alguma pergunta? Quem quer fazer mais uma pergunta? Você quer falar mais alguma coisa? À vontade. Acho que não, né? Tá bom. Foi muito massa. Agradecer, né? Vocês terem vindo pelo bate-papo. É bem inspirador, assim, pra gente, sabe? Gosta muito. Gosta bastante. Já falei antes, né? Esse lugar pra mim é muito especial. Eu comecei a frequentar o grupo do Centro de Cultura Social ainda em outro lugar. E sempre me inspirou muito aqui, tipo, quero agradecer muito vocês, né? Obrigado mesmo, de coração. E usem o livro, dá pra usar muita coisa aqui, muita coisa legal, né? Pra fazer, pra quem tem grupo de afinidade, coletivo, assim, por exemplo, resolução de conflitos é uma coisa que dá pra fazer bastante oficina com o grupo, e até outras coisas mesmo, assim, tipo... Mas, assim, o pessoal que já produz, já faz coisas, a resolução de conflitos eu acho muito inspirador, assim. Porque hoje em dia, a gente tem muito conflito, né? Muito, assim. A gente pode falar desde o machismo, que o machismo é muito comum, né? Porque é algo que é estrutural, o racismo, né? Estrutural, a gente às vezes é racista e nem não, é machista e nem não. Então, são coisas que atingem pessoas, né? Então, às vezes no próprio grupo, na própria casa, e é bem legal, assim, você trabalhar isso com as pessoas, porque mexe com o sentimento, e aí você vai fazer, a pessoa vai entender o seu sentimento, então é bem legal essas coisas, assim, principalmente para quem já tem grupo, esse de resolução de conflitos é bem legal. E outras coisas também então, tipo, aproveitar, né, tem que se inspirar, né, é isso. Então, conhecer mais o projeto de vocês, entrar em contato, como é que faz? A gente tem... Instagram, vocês falaram? Tem Instagram. Tem um monte de Instagram. Você falou do Semente Negra. Tá bom, vai chegar na gente. Tem Cultivo e Resistência. Cultivo e Resistência. E o Semente Negra, que é o espaço que a gente mora, que é o espaço lá que a gente está fazendo, que a gente faz atividades. E o nosso projeto com a aldeia chama Vivência na Aldeia. Também tem no Instagram. Aí tem os sites, daí lá do Instagram dá para ir para os sites. E vai chegar na gente, qualquer um que você mandar mensagem, dá pra... Mas o que a gente mais está movimentando agora é a Semente Negra, porque a gente está fazendo atividades mensais, uma vez por mês. E a gente vai voltar com um festival agora em novembro, a gente deve lançar em breve. E da vivência, né, que a gente mexe mais, assim. No Cultivo e Resistência, como é um negócio geral, às vezes a gente põe só ele fica esquecido lá. Porque a gente não é muito bom de rede social. A gente não... Não, tranquilo. A gente era bom de carta. Mas... Às vezes a gente até tem que pensar, a gente precisa divulgar mais as coisas, porque... Mas com a aldeia, com a vivência na aldeia, a gente acaba usando muito, porque não é sobre a gente, é sobre... precisa do apoio para eles, então a gente acaba sabendo usar melhor, assim. Mas os outros é meio... Obrigado. Valeu. Valeu.